Olá, amigos da TV Cidade, amigos do programa Espiritismo em Flash. Mais uma vez, nós estamos chegando aí para aquela conversa de sempre, que nós sempre conversamos com vocês. Alguns conversam com a gente e nós gostaríamos que todos vocês que pudessem conversar um pouco com a gente. Mas vamos rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, que é nosso Mestre, para que essa conversa consiga chegar para nós todos, que no final da conversa nós possamos sair um pouco evoluído, um pouco mais desenvolvido, como se diz muito na doutrina espírita. Queremos rogar a Jesus, que é nosso Mestre, que nos acompanhe, nos fortaleça na fé, no amor e na perseverança da nossa vida, não a nossa vida religiosa, mas a nossa vida do dia a dia, para que possamos sermos melhores e termos uma qualidade de vida melhor e uma sociedade melhor. Só nos melhorando é que vamos melhorar a sociedade. E Jesus precisa, e nós precisamos que Ele esteja conosco. E a todos os nossos irmãos da espiritualidade que nos acompanham, que nos orientam, que nos intuem, façam com que nós prestemos mais atenção nos sinais que nos são dados, nos momentos cruciais. Nós recebemos os sinais, depois vamos refletir e percebemos que eles estavam e continuam estando conosco, nos orientando, e às vezes a gente faz o contrário. Enfim, esses nossos amigos que estão sempre conosco. Hoje nós estamos recebendo novamente aqui a Claudete Moura, que vai estar falando com a gente sobre um assunto importante. É um assunto que vai estar em voga agora, neste finalzinho de mês, no início do mês de novembro, que é a vida do outro lado, do outro lado, que alguns falam o outro lado do mundo, não é bem o outro lado do mundo, é o mundo espiritual, onde nós iremos, ou voltaremos a conviver num futuro próximo. Claudete, o que nós podemos falar a respeito desse outro lado? Como que nós temos medo, não temos? Como é que vai ser isso? Primeiro quero cumprimentar a todos, é um prazer estar aqui novamente, e principalmente falando de um assunto que as pessoas perguntam muito. Tem muita curiosidade, a maior curiosidade de saber, chegam muitas pessoas até nós querendo saber o que acontece após a morte, porque na realidade somente depois que saiu a codificação espírita é que trouxe uma claridade maior a respeito da vida após a morte, porque antes não se tinha uma situação assim completa a respeito. E Kardec então, perguntando aos espíritos, nesse capítulo 3 do Livro dos Espíritos, ele faz as perguntas que eram a curiosidade das pessoas da época e continua hoje sendo a curiosidade das pessoas. O que acontece depois? O que acontece com uma pessoa, com a alma que deixa esse mundo? O que acontece com ela? E os espíritos respondem, elas voltam para o mundo espiritual, elas voltam a ser espírito. E aqui a gente pode fazer uma diferença. Tanto faz chamar de alma ou espírito, só que Kardec, os espíritos falaram para Kardec, chame alma do espírito encarnado. Então nós aqui somos almas, estamos na carne. E quando você chamar espírito, você está se referindo aos desencarnados, que já deixaram a carne. Isso não impede que a gente fale a alma do outro mundo, que está do lado espiritual, mas foi mais assim uma didática que eles usaram com Kardec. A alma do outro mundo até chega a ser pejorativo, Justamente, porque o mundo é o mesmo, colocar medo. O mundo é o mesmo, e como os espíritos nos dizem, também a vibração é a mesma, a maioria deles estão aqui em nossa volta mesmo, não é lá embaixo ou lá em cima, como se pode pensar, estão todos aqui mesmo, a diferença é de vibração, por isso que nós não conseguimos identificá-los, a não ser que seja um médium, um vidente. Então, esse assunto é interessante no que diz respeito
Como é que é? E Kardec começou esse assunto no Livro dos Espíritos, mas é claro, olha, nós não vemos que no Evangelho também Jesus não pôde falar tudo claramente, porque na época não seria bem compreendido. Kardec também, ele não teve tempo para dizer tudo, para explicar tudo, tintim por tintim as coisas. Então o que ele fez? Ele deu uma pincelada de uma maneira geral, mas depois vem as obras complementares, André Luiz, Emmanuel, trazendo, principalmente André Luiz na sua coleção, trazendo a realidade espiritual. Daí sim, ele foi então dissecar o mundo espiritual para nós. Ele foi um pesquisador. Né? Mostrando como que é a vida do lado de lá, né? No lado espiritual. Mas Kardec deu o pontapé inicial e as coisas principais ali que nós precisaríamos saber a respeito. Como é que é depois da morte? O espírito, ele já vê o outro mundo, ele encontra os parentes, ele fica perturbado. Então são coisas que é da curiosidade geral e Kardec teve o cuidado de colocar na obra. Pois é. E aí nós temos essa preocupação de uns ter medo, né? Outros, como nós vimos há tempos atrás, né? Mostrando, né, na novela, que é uma realidade, eu não conheço, mas que tem um período que as pessoas ficam confundindo o espírito, né? Um dia desse nós vimos que alguém falando que na Índia tem um costume de que as pessoas, quando vão levar o corpo, né, a matéria, eles dão muitas voltas da cidade para o espírito para confundir, para que ele não volte, né? Então, quer dizer, são pensamentos diferenciados, são, né? As maneiras de... Mas na realidade, a respeito dessa perturbação após a morte, os espíritos foram bem claros em falar assim: depende de cada espírito. Nós não temos uma regra geral. Eles não colocaram uma regra geral para todos os espíritos. Depende de muita coisa, do entendimento do espírito, depende se o espírito praticou boas obras ou não. Então ele pode estar num estado de felicidade, porque ele é um justo, ele tem a consciência tranquila e tudo é a consciência, não adianta falar que é Deus que está castigando, porque é a própria consciência. Se ele praticou o mal, como os espíritos respondem uma questão de Kardec, se ele praticou o mal e quis praticar o mal, ele vai passar vergonha. E os espíritos usam essa palavra, ele vai ficar envergonhado quando ele chegar do lado de lá e vai encontrar pessoas que não vão precisar falar nada para ele, ele só vai olhar para a pessoa e a própria consciência dele vai dizer, né? vai. Se ele é um justo, ele vai ficar feliz, ele não vai ter... E os espíritos usam uma coisa muito bonita que eu acho. Ele não vai ter nenhum olhar sobre ele perseguidor. Quer dizer, ninguém vai ficar ali, ele não vai temer nenhum olhar diferente, nenhuma cobrança para ele. Porque a consciência dele é tranquila. Não, e dependendo, vamos dizer assim, comparando nós aqui da Terra, dependendo do local que ele estiver, ele vai ter também um número de espíritos do seu jeitão de ser. Claro. Se ele foi justo, bom, mesmo que tenha alguma falha, ele vai ser acolhido e essas falhas eles vão procurar trabalhar. Jesus né? não falou das muitas moradas da casa do Pai? São as estações, são os locais onde cada espírito vai estar de acordo com seu merecimento e suas necessidades. Então, é claro que os semelhantes vão se agrupar em determinadas estações. Não que exista um lugar geográfico determinado, mas são os pensamentos que se grupos, unem ali, né? A sintonia que faz com que as pessoas que vibram naquela mesma sintonia se encontrem. Por isso que você está falando, porque a gente vai encontrar os iguais da gente e vai ter realmente todas as elucidações que nós precisamos ter, porque nós achamos que sabemos muito. E isso aí é um perigo, a gente achar que sabe muito, que já é muito bom. Isso é muito perigoso,
Por quê?